Vargas. Apoio Cultural Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Oferecimento Panvel, tudo o que fazemos tem carinho. E Flus Azul Ativo, o verdadeiro poder do azul. A situação é totalmente incontrolável. Enfrentaremos a bala todos aqueles que quiserem depor o presidente. Estou muito velho para ser desmoralizado. Haverá muito sangue derramado. Daqui só sai o morto. Na manhã do dia 24 de agosto de 1954, o Brasil foi surpreendido com a notícia trágica da morte do presidente Getúlio Vargas. Por volta das 8h30 da manhã, o ruído de um tiro quebrou o silêncio do terceiro andar do Palácio do Catete. Getúlio havia disparado um revólver calibre 32 contra o seu coração. Numa carta, explicava os motivos que o levaram a sair da vida para entrar definitivamente na história. Todos chegamos de manhã para o trabalho normal, mas já havia uma situação tensa. Então a gente aguardava o rádio sintonizado na Rádio Nacional, o repórter essa que ia acontecer por volta de 8h20 da manhã. E a notícia chegou de repente. O prefixo tradicional do repórter essa entra no ar em edição extraordinária. Chegou de repente e começou as notícias que o Getúlio tinha se suicidado. Eu fui sair no portão, deu o repórter essa, em edição extraordinária, né? Aí eu parei, fiquei olhando. Então, Eram Domingues paralisou esse país. Nesse momento, há 5 minutos atrás, foi quase que instantâneo, né? O doutor Getúlio Vargas deu termo à sua própria vida. Aí ela, João, você matou o doutor Getúlio? Só deu uma notícia no rádio agora que o doutor Getúlio se matou. Eu tinha uma tia também que soube a notícia e caiu morta, sabe? Era a cunhada dele, que tem filha viva ainda aqui em São Borja, essa tia. Era irmã da dona Darcy, da mulher do doutor Getúlio. Quando eu estou no meu quarto lá no palácio, mudando a roupa, vem um camarada dizendo que o presidente se suicidou. E eu disse, eu já sabia disso. Naquela manhã, minutos depois do tiro, a carta testamento de Getúlio Vargas foi transmitida pela Rádio Nacional para todo o Brasil. Em seu último documento, o presidente denunciava uma campanha movida por interesses de grupos internacionais e nacionais contrários à limitação dos lucros das empresas, aos projetos de nacionalização do petróleo e da energia elétrica e às leis de proteção ao trabalhador brasileiro. Quando a gente vê a carta testamento, por exemplo, ela tem toda a ambiguidade de Getúlio. Ela serviria tanto para um caso de resistência em que o palácio fosse invadido e ele fosse assassinado. Ela serviria exatamente para isso, se o palácio tivesse sido invadido e ele assassinado, como serviu para o suicídio. O suicídio do Getúlio foi um gesto político preparado, um gesto para a história. Ele faz a carta de próprio punho, depois foi reescrita pelo secretário, que a carta podia ser também só uma despedida. Ele não se despede dos amigos, não se despede dos familiares, não se despede da mulher, não se despede. Não é uma carta pessoal de um suicida, é um manifesto político. Ele se despede, se foi esse o caso, ele se despede da nação. Ele podia calcular que com aquele gesto ele evitaria a guerra civil, e ele resgataria a sua própria honra, que para ele era uma coisa... A honra era mais importante do que a vida. Era uma geração de homens que tinham essa dimensão. Em 1954, Getúlio pergunta ao filho, Lutero, que era médico,
uns 10 dias antes do suicídio. Onde é que fica bem o coração? Né? E onde é que fica? Deve ter conversado sobre a anatomia humana. E Lutero disse, embaixo do mamilo esquerdo, bem embaixo, bem aqui, é estranho. Bom, deve ter dito, sinto uma dor, alguma coisa assim. Não, ele para dar o tiro certeiro. Ele se matou mesmo, não fez cena de nada, nem desespero, matou com calma. Porque um camarada que estava desesperado dá um tiro na cabeça, não. Ele pegou o revólver, aqui o revólver assim, sentado na cama e puxou o gatilho. Ele atravessou o coração. O suicídio do Getúlio não pode ser interpretado como um gesto de desespero, como um gesto de covardia. Foi um gesto calculado de passar para a história. No momento que o Getúlio se mata, ele neutraliza completamente os adversários, ele vira o jogo de uma forma extrema e ele, mais do que entrar para a história, ele entra para a mitologia. Ele fez o seu próprio mito. Naquele momento, era impossível avaliar as consequências que o suicídio do presidente e a divulgação de sua carta-testamento produziriam na população. O resultado foi imediato. Quando o corpo de Getúlio Vargas começou a ser velado, o povo já estava nas ruas. Manifestações de tristeza e revolta explodiram em diversas cidades e logo assumiram proporções incontroláveis. Manifestante popular queria incendiar o Palácio Catete, alegavam que depois de Getúlio ninguém mais podia se instalar lá, e por aí. Então tudo era motivo de agitação, uma comoção muito grande. Houve uma rebelião popular espontânea, não foi induzido por ninguém, viu? Pelo gesto de repúdio à campanha que Getúlio tinha sofrido. Todas as Forças Armadas do Rio foram mobilizadas, viu, para ocupar pontos estratégicos, porque era muito grande a comoção, quase com um aspecto de guerra civil. Quando o doutor Getúlio se matou, que o assunto foi conhecimento popular, aquela turma que vaiava, que gritava, que vociferava, ajoelhava no chão para rezar por ele. Ajoelhava no chão. Eu não sei se eu chorei, mas devo ter chorado, porque era incrível você ver aquela multidão enorme ajoelhada e no silêncio. Inverteu a coisa, houve uma comoção não só no Rio, como nacional. Aqui em Porto Alegre, incendiaram a Farroupilha, morreu gente. Mas no Rio de Janeiro foi um quebra-quebra colossal, foi uma loucura, morreu gente. Mas muita gente que estava um tanto conduzida pela tribuna da imprensa, principalmente, muita gente mudou de opinião no momento em que aconteceu o suicídio. Por todas essas razões, a morte muda a opinião das pessoas, mas também porque era um gesto tão inesperado, tão grandioso, que as pessoas de repente se deram conta de que estavam sendo manipulados. O próprio Lacerda teve que fugir, teve que se esconder. E os relatos da época sobre como o Lacerda se escondeu são vexatórios. Dizem que o Carlos Lacerda foi se esconder não tenho certeza, não posso afirmar, vou comentar, foi se esconder numa caixa d'água lá na Ilha do Governador, porque o povo estava revoltado. No Palácio do Catete, o corpo de Getúlio Vargas foi velado em câmara ardente. Milhares de pessoas foram levar o seu adeus ao presidente. O velório do Getúlio, na época, faz 50 anos, prepararam o corpo, essa coisa toda, acho que começou pelas 11 horas, meio-dia, dentro do Palácio Catete. As Forças Armadas tiveram que ajudar a organizar as filas, porque era uma multidão. E existia uma fila que ia do Outeiro da Glória até o Catete, cheio de gente. Mais de 300 mil pessoas desfilaram perante o corpo. Uma loucura aquilo. E aí a multidão estava visivelmente emocionada, gente chorando, gente carregando quadro, fotografias em que apareciam juntos como presidentes. Então. De cada 4, 5 pessoas que desfilavam, uma desmaiava. Tiveram que instalar vários postos com ambulância para socorrer o pessoal.
Não só pelo cansaço, a espera nas filas, calor, como também pela emoção, né? Era impressionante aquilo. O cortejo até o aeroporto Santos Dumont no dia seguinte é lembrado ainda hoje como uma das manifestações populares mais impressionantes da história do país. Quando o corpo estava chegando no aeroporto Santos Dumont, houve um mini combate violento, sabe? Morreu gente. A aeronáutica lá teve que atirar em populares e invadir o aeroporto. Em Porto Alegre, as manifestações foram ainda mais violentas. Em pouco tempo, grupos de getulistas espalharam destruição e medo pelas ruas da cidade. Nada parecia capaz de conter a violência e as depredações que marcaram o dia 25 de agosto no centro de Porto Alegre. Palavras de ordem. Abaixo os Estados Unidos, fora Yankees, viva Dr. Getúlio, vingança, morte a Carlos Lacerda. Esse era o grito das ruas. O que não era do Getúlio era invadido e depredado. Os partidos, as empresas, os jornais, os bancos. Quando eu cheguei na Praça da Alfândega, onde hoje é a galeria de Plínio Beck, era o Diário de Notícia. Então já estava sendo incendiado. Imediatamente o comércio baixaram as portas, porque se previu logo aí alguma coisa que não seria nada agradável. Incendiado e destruído o Diário de Notícia, o pessoal subiu pela General Câmara, entrou na Duque de Caxias e foi no prédio aonde na época era a Rádio Farroupilha. Eles atiraram um piano de cauda pela sacada, um piano. Vinham carregando e atiraram o sacada abaixo em cima do fogo. Então o povo invadiu e quebrou tudo. Jogavam piano, jogaram tudo que podiam jogar lá embaixo na Borda do Medeiros. A União Democrática Nacional, que era o partido do Carlos Lacerda, a UDN, também completamente destruída. E a polícia intervisse ia ser uma carnificina terrível. A polícia simplesmente de braço cruzado. Só os bombeiros que vinham apagando os incêndios. Em poucos minutos, tudo que havia dentro do consulado americano foi para o leito da rua Marechal Floriano. E lá embaixo puseram fogo. Esses grupos iam percorrendo essas ruas e cantando, e muita gente até ensanguentada, chorando. Quando paravam na frente de uma casa, por que paravam na frente da casa? Porque a família pegava um quadro de Getúlio na janela ou na porta e mostrava aquele quadro de Getúlio, chorando e cantando o hino nacional, e todo mundo se juntava ali cantando nacional. Me chamou a atenção isso aí. Na tarde do dia 26 de agosto de 1954, o corpo de Getúlio Vargas foi sepultado no cemitério de São Borja. Depois de governar o Brasil por 19 anos, Getúlio Dornelles Vargas chegava ao fim de sua jornada. Eu nunca vi tanta gente na minha vida, uma aglomeração que nem isso ali. Mais de 50 quilômetros de automóveis, caminhões cheios de gente e ônibus. Tinha bastante gente lá. Frio, uma coisa de louco. Os caras dormiam assim, dentro do ônibus, cara. Parou tudo, só se tratava de enterro de Getúlio e só. A melhor concentração de gente humana que eu vi na minha vida foi esse dia da morte do Dr. Getúlio. Eu fiquei em cima do muro. Essas aulas estavam cheias de gente. Todo mundo chorando, aquele choro de sinceridade, choro de alma, sabe? Eu vi o caixão passar até chegar na beira do túmulo lá. O povo trouxe do ombro o caixão. Quando não cansava, alcançava para o outro. Cheguei a pegar o caixão, e lá depois já andei um pouco com o caixão, era muita gente e já empurrão, aquela coisa, tudo, né? Só o caixão ia por cima nas mãos assim, ó. O caixão andava, mas o pessoal não conseguia andar. Não era choro para arrumar isso, para arrumar aquilo, era choro de alma. O Oswaldo Aranha, que era de Alegrete, um baita velhão, uma melena bem branca. Aquele homem ficou mais ou menos umas 2 horas falando e chorando e batendo no caixão. Era um desespero. Qualquer pé de chinelo chorava, como choravam os graúdos. E o pessoal, silêncio ali em roda, tudo quieto. Final do Oswaldo Aranha. Só quem viu, Guri. Só quem viu. Getúlio
não era possível os teus restos serem recolhidos ao seio maternal de tua terra, sem que antes, tendo contigo vivido os últimos dias de tua vida, eu procurasse ante a eternidade que vai nos separar, conversar contigo, como costumávamos conversar nos nossos despachos sobre a vida, as criaturas e os destinos do Brasil. Eu estou, como todos os brasileiros, constrangido, dolorido, ferido na alma, ao ver que te arrancaram a vida aqueles que te deviam conservar para a melhor sorte do povo e do Brasil. Quero que Deus me dê neste instante um pouco da tua mansidão, um pouco da tua bondade e generosidade, para que nós possamos suportar neste transe, quando já no horizonte do Brasil, na sorte do povo e no futuro de nossa pátria, já se carrega de nuvens negras da insegurança e da violência. Disseste que só o amor constrói para a eternidade, e este teu amor será aquele que vai construir o Brasil. Considerado o grande personagem da história política brasileira, Getúlio Vargas morreu aos 72 anos, quando exercia pela terceira vez o cargo de presidente da República. Do ponto de vista da família, nós carregamos com muito orgulho a herança de Getúlio Vargas, mas certamente enfrentamos com muitas dificuldades para fazer chegar até os dias de hoje o legado de Getúlio Vargas. Seus documentos, seus objetos e a sua memória política. Na fazenda a gente chegou a ter alguma convivência com ele. Ele era uma pessoa muito cativante, tinha um sorriso maravilhoso e tinha bastante humor para brincar com os netos. Eu tenho a lembrança do avô, da coisa afetiva. Eu era a neta mais nova dele, ele gostava muito de criança pequena e tinha uma relação muito positiva e me tirava do castigo várias vezes que minha mãe me colocou, enfim. Gaúcho de São Borja, onde nasceu em 1882, Getúlio era filho de uma das mais influentes famílias da região missioneira. O pai do Getúlio, Coronel Manuel Nascimento Vargas, era republicano, chefe político da região e foi, inclusive, dirigiu aquela região durante muito tempo. E da família da mãe do Getúlio, Dona Cândida Dornelles Vargas, mais conhecida por Dona Candoca, eram os líderes da oposição, eram os federalistas. Este clima de oposição no próprio seio familiar marcou muito o Getúlio. A sua origem, claramente, é na aristocracia rural. Isso que é surpreendente. Esse vai ser o homem que vai fazer a grande transformação histórica no Brasil republicano. Desde criança, Getúlio sonhava com a carreira militar. Foi soldado da infantaria e, em 1900, cursou a Escola Tática de Rio Pardo, da qual desligou-se 2 anos depois, em solidariedade a colegas expulsos devido a um ato de indisciplina. Na Faculdade de Direito de Porto Alegre estão as origens da formação intelectual de Vargas e sua iniciação na vida política. O estadista, ele se forja também, em grande parte, no estudo. Não basta simplesmente ser o homem de ação. É necessário conjugar com o homem de pensamento. Em 1903, já era filiado ao Partido Republicano Rio-Grandense e participava ativamente do grupo de alunos castilhistas. Ele participa daquilo que se identificou como a geração de 1907. Há uma prova de Getúlio de 1906, uma prova de economia política. Veja, 1906, nós estamos há 20 e poucos anos antes da Revolução de 30, em que ele praticamente antecipa toda a perspectiva que seria implementada a partir de 30. Isto é, a crítica, por um lado, ao liberalismo, por outro lado, a crítica também à experiência nascente do comunismo na então Rússia, e a ideia de um Estado que apaziguasse os conflitos de classe, que socorresse os pobres,
que implementasse políticas sociais. A ascensão política de Getúlio Vargas começa pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, como deputado eleito pelo PRR em 1909, 1913 e 1917. Em 1908, foi nomeado promotor público em Porto Alegre e em 1911 voltou para São Borja, casando com Darcy Sarmanho e passando a residir nesta casa. Aqui nasceram seus filhos Lutero, Jandira, Alzira, Manuel e Getúlio, e funcionava também o seu escritório de advocacia. Durante toda a sua vida, Getúlio manteve suas origens de gaúcho ligado ao campo e seus vínculos com São Borja. Em outubro de 1922, Vargas foi eleito para a Câmara Federal, onde foi líder da bancada republicana gaúcha. Em 1926, assumiu o Ministério da Fazenda no governo de Washington Luiz. Após a experiência no parlamento da capital federal, voltou ao Rio Grande em 1927 e foi eleito presidente do estado. O Getúlio foi escolhido ministro da Fazenda. Era ministro da Fazenda do Washington Luiz quando o Borges de Medeiros entendeu de indicá-lo para a presidência do estado. Ele não queria, acabou aceitando e acabou sendo eleito. No Palácio Piratini, deu continuidade à política republicana de Borges de Medeiros, mas soube governar com autonomia administrativa. Com habilidade, conseguiu pacificar a política do Rio Grande após 30 anos de lutas violentas entre os partidos. No conturbado cenário político nacional de 1929, Getúlio Vargas vislumbrou a sua chance de ser o primeiro gaúcho a chegar à presidência da República. Aclamado como líder da Aliança Liberal, formada por Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, lançou-se candidato, tendo João Pessoa como vice para enfrentar o domínio da oligarquia do café. Em outubro de 1930, Getúlio Vargas deixou o Palácio Piratini para comandar a revolução que depôs o presidente Washington Luiz e que mudaria o destino do Brasil. Desde que ele começa a escrever o diário, no dia 3 de outubro de 1930, ele diz que não estaria entrando numa revolução que mexeria com o país, que ia mexer com a unidade do estado do Rio Grande do Sul. Ele não iria entrar numa aventura, ele estaria entrando com a vida dele, que caso ele perdesse, caso o projeto político perdesse, porque não era uma aventura pessoal, era um projeto nacional, ele estaria colocando a vida dele a serviço desse país e desse projeto. Consagrado pela vitória da Revolução de 30, Getúlio permaneceu no poder durante 15 anos. Por trás do gesto simbólico dos cavalos amarrados no obelisco da Avenida Rio Branco, estava o projeto de construção de um Estado Nacional fortalecido, a partir de um novo perfil político, social e econômico. O projeto de Getúlio era um projeto muito mais profundo. Ele tinha um projeto político para o país, ele tinha um projeto nacional para o Brasil, e esse projeto significava mudanças muito radicais, mudanças profundas na vida e na história desse país. Getúlio foi o líder revolucionário que lutou para derrubar a velha república e o ditador que implantou o Estado Novo. Deposto em 1945, retornou em 1950 como presidente eleito com 48% dos votos em todo o país. Como ele mesmo dizia, ele chegou ao poder com os tenentes, ele deu um golpe de Estado com os generais, ele foi derrubado pelos brigadeiros, ele esteve em todas as situações, ele controlou todo mundo. As Forças Armadas, era outra coisa que ele dizia, não tinha ninguém nas Forças Armadas que não tivesse chegado aos mais altos postos por decisão dele. O fato do Estado Novo só recaiu sobre o doutor Getúlio a responsabilidade, quando nós sabemos que foi um movimento militar. Se o doutor Getúlio não tivesse concordado com a proclamação do Estado Novo, ele seria deposto. Se ele não assumisse a liderança do golpe de 1937, o golpe seria dado por forças de extrema direita
e o Brasil seria conduzido, o Brasil oficial seria conduzido a apoiar Hitler e a Alemanha nazista no conflito com os países aliados. O primeiro Getúlio, o Getúlio da Revolução, ele estava completamente prisioneiro dos seus aliados militares. Em 1937, ele dá o golpe de Estado, ele tem todo o poder, mas ainda assim ele está numa situação totalmente comprometida por causa da cena internacional, Segunda Guerra Mundial. Ele está pressionado entre comunistas e fascistas, ele está negociando com os aliados, ele flerta um pouquinho com a Alemanha mais para fazer pressão sobre os Estados Unidos. Ele não podia, de fato, realizar todo o potencial do seu projeto, ainda que no Estado Novo ele tenha feito coisas que até hoje nós defendemos, salário mínimo, CLT e tudo mais. Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Aqui, nas décadas de 30 e 40, Getúlio Vargas realizava grandes solenidades cívicas. Trabalhadores do Brasil. Aquela frase do Getúlio, trabalhadores do Brasil, com essa entonação, se tornou conhecida por todos, pelos que o apoiavam, pelos que o amavam e pela outra metade que o odiava. Se transmitia, era convicção. Entendeu? E nisso Getúlio era teatral sem fazer teatro. Getúlio era austero, o Getúlio transmitia uma segurança que eu escutasse impressionante. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil. Tem que se entender no momento, na época, o dirigente político se entendia quase diretamente com o povo, uma espécie de assembleia geral nos comícios, nas concentrações. Isso aqui no estádio do Vasco da Gama, no 1º de maio, que ele fazia o grande discurso. Antes havia um desfile dos sindicatos. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias. Palácio Rio Negro, em Petrópolis, residência oficial de verão da Presidência da República. Getúlio Vargas adorava estar em Petrópolis, não só para fugir do calor, mas também para trabalhar. Porque o Getúlio conheceu Petrópolis ainda quando ele foi ministro da Fazenda de Washington Luiz. Ele vinha veranear aqui e trazia então todo o ministério para cá. No Rio Negro foram tomadas muitas decisões importantes para o Brasil, como o decreto que criou a Carteira do Trabalho em 1932 e a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos países aliados. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer, para morrer. Fiel à sua essência de gaúcho campeiro, criado nas lides da estância dos Santos Reis de seu pai Manuel Vargas, Getúlio voltava aos campos de São Borja sempre que podia. Em 1945, deposto por um golpe após 15 anos na chefia da nação, Getúlio veio parar na sua fazenda em Itu, onde permaneceu numa espécie de exílio voluntário até 1950. Foi um exílio, mas foi um exílio relativo. Porque o doutor Getúlio era um homem que ele não tinha exílio, ele pensava alto. E ele sentado na rede, dando risada, conversando com todos, a pessoa que chegava. O último Natal da vida dele foi em 53, que ele morreu em 54. Ele veio passar o Natal aqui na fazenda do Itu, aqui em São Borja. E eu sempre que fazia, ajudava ela na cozinha, fazia aquelas comidas, aquelas coisas para ele, de fervido, de coisa de campanha. E ele ficava muito fácil. E um dia ele disse, hoje eu vou almoçar com um chinareto. Ele saía com um capataz para o campo, camperiava até meio-dia, ele andava no campo. Com ele tinha que acordar às 5 horas da manhã e ele saía a cavalo. Mas eu tive que andar com ele. Levava tombo de vez em quando, ele ria, brincava, olhava para mim e dizia assim, ô caboclo, levanta, não fica aí de moleza. Já estava armada aquela rede que tem a fotografia muito conhecida, né? Ele sentava assim, pegou o charuto dele. Ele ficava sentado na rede
e ficava olhando para o infinito, assim, sem falar nada, pensando, entendendo bem. Então ele disse assim um dia para nós: um dia, qualquer dia, se me incomodarem muito, ainda faço uma proclamação à nação. Naquela época tinha o Adhemar de Barros de São Paulo e outros políticos famosos que transformaram isso aqui num QG e o pressionaram para voltar a ser candidato. E chegou a época do querimismo. Então aí, daqui, começou a campanha dele com destino ao Catete do Rio de Janeiro. Defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em fevereiro de 1951, cerca de 120 mil pessoas participaram da festa que marcou o início do novo governo de Getúlio Vargas. No Carnaval, o grande sucesso era a marchinha O Retrato do Velho. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oi! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Mas nem tudo era festa. Getúlio Vargas tinha pela frente grandes desafios. Era preciso equilibrar as contas, reduzir os gastos com importações, implantar indústrias nacionais para desenvolver o país e conter a inflação. A política nacionalista de Vargas era criticada pela oposição e por setores conservadores das Forças Armadas. Com a Guerra Fria, os militares começaram a difundir a ideia de que o Brasil estava vulnerável à ameaça comunista. Em 50, ele volta realmente como um presidente comprometido com os melhores ideais populares. E é por isso que ele vai ser pressionado, enxovalhado, atacado. Ele fez uma coisa que, se a gente comparar com os dias de hoje, é inimaginável. Em 1º de maio de 54, ele deu 100% de aumento do salário mínimo. Apesar de um esforço político de conciliação, Getúlio sofria ataques sistemáticos da oposição. No Congresso, os projetos do governo eram obstruídos e criticados. Em 1954, a União Democrática Nacional e os militares passaram a intensificar os ataques a Getúlio Vargas, através do jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa, e ainda com o apoio dos diários associados de Assis Chateaubriand. O presidente trabalhando no escritório dele. Eu disse lá, presidente, o Heron Domingues está dizendo isso sobre o senhor. Vou telefonar para lá para dizer que não é verdade. Aí ele ficava assim, né? Aí depois ele virava assim. Deixa eles dizerem o que quiserem. Em 12 anos que eu passei ao lado do Dr. Getúlio, eu nunca vi ele se queixar de ninguém, sobretudo dos inimigos passados. Era tolerante, sensível, amigo. A campanha contra o Getúlio nos últimos 20 dias foi assim, do país, do Oiapoque ao Chuí, para usar o lugar comum, viu? Absoluta, todas as noites, viu? Com o Lacerda à frente, com aquela crueldade genial do Carlos Lacerda. Em suas aparições públicas naquele 1954, Getúlio Vargas já transparecia um certo abatimento em função do cerco político que sofria. Estas são imagens inéditas, feitas por diversos cinegrafistas durante a Festa da Uva em Caxias do Sul e a inauguração do Monumento ao Imigrante em 1954. Foi a sua última visita oficial ao Rio Grande.
Ele era um prisioneiro da presidência da República, ele era um prisioneiro do poder. Eu acho que esse enfado de ser prisioneiro do poder está controlado, que uma pessoa como Getúlio, líder como ele estava permanentemente controlado pela oposição e pelos que o apoiavam e o amavam. A crise política que marcou o último governo de Getúlio Vargas chegou ao seu ponto máximo em agosto de 1954. E atenção, ouvintes, Rio, o jornalista Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje no atentado à bala em frente à sua residência na rua Bandeireiros, em Copacabana. No atentado, perdeu a vida o major aviador Rubens Florentino Vaz, que acompanhava o diretor da Tribuna da Imprensa. O inquérito conduzido pela Aeronáutica apontou a participação da guarda pessoal do presidente no atentado. Foi ele que mandou abrigar ele tudo. Coronel Adílio, o senhor tem todos os poderes para convocar o que o senhor quiser, o que o senhor precisar, como se fosse eu. Porque ninguém mais é interessado de saber quem fez esse crime hediondo, porque quem fez isso me deu um tiro pelas costas. Gregório Fortunato era o chefe da guarda de Getúlio, que chegou a contar com 83 homens e também foi acusado de envolvimento. O aumento da violência dos ataques da oposição foi imediato. No Congresso, a bancada da UDN passou a exigir a renúncia do presidente. A ideia ganhou o apoio da maioria dos oficiais da Aeronáutica, da Marinha e de alguns setores do Exército. A conspiração foi no Rio e ele teria meios de vencer a conspiração, mas ele sabia, antes do atentado contra o Carlos Lacerda, no dia 5 de agosto, ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele disse ao Lutero, seu filho mais velho, que a mesma coisa que tinha acontecido em 45, a deposição dele ia ser tentada a partir daquele momento. No dia 12 de agosto, num discurso em Belo Horizonte, Getúlio manifestou a sua preocupação com a manutenção da ordem constitucional, dizendo: no governo, represento o princípio da legalidade constitucional que me cabe preservar e defender. Dela não me separarei e advirto aos eternos fomentadores da provocação e da desordem que saberei resistir a todas e quaisquer tentativas de perturbação da paz e da tranquilidade pública. Mas, com os desdobramentos do inquérito sobre o atentado, suas palavras acabaram sem nenhuma repercussão. O jornalismo da época permitia esse tipo de ataque frontal, visceral, adjetivado. E o Lacerda usou tudo, ele era o melhor de todos nesse sentido. No entanto, ele nunca, em nenhum momento, acusou o Getúlio de qualquer coisa que envolvesse malversação de verbas, corrupção, nada. Era o entourage do Getúlio. No dia 22 de agosto, Getúlio Vargas recebeu um documento assinado pelos brigadeiros exigindo a sua renúncia. Na manhã do dia 23, a alta oficialidade da Marinha declarou o seu apoio ao documento. À noite, o general Euclides Zenóbio da Costa, ministro da Guerra, informou ao presidente a existência de um manifesto assinado por um grupo de generais em apoio à proposta de renúncia dos brigadeiros. Os abaixo-assinados, oficiais generais do Exército, conscientes dos seus deveres e responsabilidades perante a nação, e solidarizando-se com o pensamento de seus camaradas da Aeronáutica e da Marinha, declaram julgar como o melhor caminho para tranquilizar o povo e manter unidas as Forças Armadas a renúncia do atual presidente da República, processando-se sua substituição de acordo com os preceitos constitucionais. Como não aceitava renunciar, Getúlio resolveu discutir a situação com seus ministros e convocou uma reunião de emergência que começou às 3 horas da madrugada do dia 24. Apareceu lá o Oswaldo Aranha com os 2 filhos. E um pouco chega o Zenóbio. Aí eles entraram no gabinete e ficaram conversando. Naquela noite. Aí quando ele saiu, ele me chamou e disse: reúne ao ministério. Era 1h30 da manhã, não sei. Senhores, são 3 horas da madrugada. A situação é gravíssima.
E só por isso convoquei essa reunião do Ministério a esta hora. Quero ouvir a opinião de todos. E temos pouco tempo. Antes eu quero deixar claro que não vou renunciar nem pedir licença. Não aceitarei sair daqui como um criminoso. Não cometi nenhum crime. E, portanto, não aceito esta imposição. Já estou muito velho para ser desmoralizado. E não tenho mais medo da morte. Portanto, daqui só saio morto. Essa reunião, eu tenho certeza, ele queria para ver quem eram os amigos dele e quem eram os que estavam com ele. Getúlio ouviu a opinião de cada um de seus ministros. Zenóbio da Costa, ministro da Guerra, disse que a situação era cada vez mais grave, já que a maioria dos oficiais no comando das tropas dificilmente obedeceriam às suas ordens para enfrentar a aeronáutica e a marinha. O ministro da Marinha, almirante Renato Guilhobel, informou que a Marinha apoiava a aeronáutica. Excelência, a situação da aeronáutica é totalmente... O brigadeiro Epaminondas Santos, ministro da Aeronáutica, recém-nomeado, disse que nada poderia fazer para mudar a atitude de sua corporação. Hoje recebemos o manifesto dos generais do Exército que apoiam a aeronáutica. Então temos um levante liderado pela aeronáutica. Mas que absurdo, isso é um blefe! Alzira Vargas, filha de Getúlio e sua chefe de gabinete, também participou da reunião. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Diante da gravidade da situação, apelo para um gesto grandioso, Vossa Excelência, a renúncia. Renunciar jamais. Hernani do Amaral Peixoto, que era o governador do Distrito Federal e casado com Alzira, lançou a ideia do licenciamento. Senhores, o presidente não tem que pedir Tancredo licença. Neves, ministro da Justiça, sugeriu que o povo fosse ouvido no parlamento. O povo tem que decidir. Plebiscito. Nós não temos tempo para isso. Oswaldo Aranha, ministro da Fazenda e grande amigo de Getúlio, chegou a propor a resistência armada. Enfrentaremos a bala todos aqueles que quiserem depor o presidente. Eu posso dar as ordens, presidente. Zenóbio da Costa insistiu que o confronto entre as três forças teria um desfecho sangrento e incerto. Insisto, haverá muito sangue derramado. Vejo que os ministros não chegaram a nenhuma conclusão. Decido eu. Determino que os ministros militares mantenham a ordem pública. Se o fizerem, eu apresento o meu pedido de licença. Caso contrário, os revoltosos irão encontrar o meu cadáver aqui no palácio. Oswaldo Aranha e Tancredo Neves redigiram um comunicado à nação. Zenóbio da Costa foi ao encontro dos generais, levando a proposta de Getúlio. O ministro da Guerra, ao comunicar aos brigadeiros e almirantes generais que ali se encontravam, estes disseram: não é licença, é renúncia definitiva. Não voltará ao poder. O doutor Getúlio subiu para dormir. E eu subi com ele para o segundo andar, onde era o quarto dele. Mas quando estava esperando o elevador na porta, ele olhou para mim e brincou. É incrível, brincou. Disse assim: garoto, vai para casa. Depois teu noivo vai dizer que eu estou atrapalhando o casamento. Eu ia me casar e ele ia ser meu padrinho de casamento. Você vê aqui, na hora que ele estava com coisa séria na cabeça, ele se lembrou de dizer uma piada para o secretário. Esse era o homem. Naquele dia, às 7 horas da manhã, Getúlio foi acordado por seu irmão Beijo e ficou sabendo que os generais revoltosos haviam recusado a sua proposta de licença temporária, exigindo seu afastamento definitivo da presidência. Getúlio pediu ao irmão para ficar sozinho. Ele disse assim para o Beijo: quer dizer que eu fui traído mais uma vez? O Beijo disse: foi. Aí ele disse assim para o Beijo, ele foi contar para o Beijo para mim: vai lá embaixo, ver se tem alguma coisa a mais. Nesse meio tempo foi que ele se matou.
depois, um tiro de revólver ecoou no Palácio do Catete. Isso até que amanheceu e aconteceu. Se houve o eco de um tiro. De um tiro fatal. E aquilo, nós estávamos ali aguardando a decisão, qual seria a decisão do doutor Getúlio. Doutor Oswaldo Aranha, que estava conosco ali no primeiro andar, imediatamente se dirigiu ao elevador. E eu fui junto com ele. Fui um dos primeiros a entrar no quarto onde estava o doutor Getúlio, já morto, com um tiro no coração, com a arma caída. Ainda entrei no quarto dele, ele ainda, eu acho que ele estava vivo, ele estava sentado assim, de pijama, e com um filete de sangue correndo aqui. A dona Darcy estava numa poltrona. E a Alzira chorando. E o beijo no telefone, falando com o Zenóbio, dizendo: ministro, venha ver a sua obra. Eu estou com 89 anos, faz, portanto, 50 anos que isso aconteceu. Daqui só sai o morto. Entrei, encontrei o doutor Getúlio deitado na cama e já morto. Daí já o público tomou conta da história. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadearam sobre mim. Precisam me afocar a minha voz e impedir a minha ação. Não me combate para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os subidos. Não querem que os trabalhadores sejam livres a imposto. Não querem que o povo seja independente. Meu sacrifício sumiu, o governo terá unidos. Agora meu nome será oferecido na minha boca. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida